Vamos aguardar mais um tempinho enquanto seus colegas chegam. São 7 horas e 4 minutos. E hoje nós veremos acerca das figuras de linguagens, né? Revisaremos, na verdade, porque a gente entrou no assunto ontem.
Boa noite. Boa noite, Val. 7h10. Agora eu acho que eu iniciarei com vocês. Acho não, tenho certeza, para que a gente não consiga perder tempo, né? Visto que talvez hoje possa ser a nossa última aula. Mas vamos torcer que não, tá bom? Vamos torcer que a gente ainda vai ter outras oportunidades por aí. Vamos lá, vou transmitir a minha tela para vocês. A Adriana havia me perguntado anteriormente, Val, a respeito do desenvolvimento. E aí eu deixo a critério de vocês, se vocês querem enviar até sexta ou até o início da semana, tá bom? Eu estou com essa disponibilidade devido às férias aí eu posso abrir essa sessão para vocês de corrigir o desenvolvimento 2 de vocês, né? Tanto faz até sexta quanto ao início da semana que vem. Tá certo. Transmitir tela. Elas bagunçaram agora aqui. Conseguem visualizar essa tela em que aparece acerca das figuras de linguagens, né, minha gente? Sim, Ótimo, ótimo, maravilha. Essa é a nossa temática, né, de revisão de hoje, para que a gente possa avançar para o tópico 9, que é sobre a dissertação, tá bom? Eu vou, não sei se eu coloquei os meus sons, eu acredito que vocês estejam ouvindo bem, então eu não vou precisar colocá-los. Então, ontem a gente viu um pouco sobre as figuras de linguagens, bem como o papel que elas têm no texto, porque as figuras de linguagens, elas são figuras conotativas, são figuras que elas possuem um sentido figurado, né? São figuras que figuram o texto. E aí elas costumam estar sempre, não só no Enseja, mas qualquer prova hoje de português que vocês forem fazer, elas aparecerão porque elas são um dos conteúdos principais da língua portuguesa. E aquela pessoa que sabe as figuras de linguagens propriamente, ela consegue compreender sobre os recursos expressivos que o texto possui. Logo, as figuras de linguagens, elas são utilizadas para aprimorar a compreensão textual, para divertir o leitor, para tornar o texto mais acessível, para garantir que o leitor irá compreender a proposta que foi dada no texto, né? E aí a figura de linguagem ela é utilizada propriamente apenas em textos que não são de opinião, como por exemplo o texto dissertativo argumentativo, que a gente defende um ponto de vista. Então, eu não posso, por exemplo, soltar uma figura de linguagem na redação, tá bom? Porque a gente zera a redação se isso acontecer. Deixa eu ver aqui. Se eu abro a tela, consegui. Prontinho. A gente viu, né, que as figuras de linguagem elas são formas utilizadas com sentido figurado e nas letras das músicas essas figuras de linguagens elas têm um campo primordial, ou seja, essas figuras elas sempre aparecerão. É difícil a gente ver uma música hoje que ela não tenha ao menos uma hipérbole, né? Todas as hipérboles, todas as figuras de linguagem têm. Hoje eu escutando, né, durante o meu dia aquela música Sonho de Amor. E preparando a aula de vocês, e do nada tocou.
Ela, eu comecei aí analisando, né? E a letra diz: as noites sabem como te esperei. Aí eu disse: meu Deus, é uma figura de linguagem. Aí depois ele diz: a lua sabe que eu me apaixonei. Então, tem figura de linguagem, né? A lua sabe, como assim a lua tem o poder de saber? Logo, a gente tem prosopopeia, né? Essa ação, essa característica de saber é prosopopeia, né? Que é aquela figura que a gente viu ontem. Mas iniciando, pela comparação de novo, a gente tem a comparação, né, como uma figura que serve para comparar, e essa figura de linguagem, ela sempre terá o quê? Ela sempre terá, aqui, ó, não sei se eu vou conseguir realçar o texto, não. Ela sempre terá as expressões como, feito, tal qual, assim como e tal, né? Como, por exemplo, na música, tá vendo aquela lua do Exalta Samba, que eu acho que fez parte aqui de todas as nossas vidas, né? Tanto da minha, da Adriele, da Val e do restante da galera que vai assistir esse vídeo. Então, a música diz assim, ó: tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. A gente já percebe que aí já tem uma figura de linguagem, né? Que é qual? Quem lembra? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. Tem como ir buscar essa lua? Né? Não é um exagero, minha gente, isso é uma hipérbole, né? Agora, quando, pode falar, Val, desculpa. Não, sim, tô concordando. Agora, quando. Deixa eu colocar meu fone, que eu acho melhor. Agora, quando ele diz assim, ó, se bem que o brilho dela nem se compara ao seu, aí já trouxe outra figura de linguagem, que é a comparação. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem. Acredito que conseguem. Sim, Ok. E aí continua, né? Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Então, nesse trecho dessa música, a figura de linguagem que a gente tem é a comparação, devido a essa parte que ele diz, né? Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu, né? Então, outros exemplos. Um militar sem guerra é como um jardim sem flores. O meu coração está tal qual um céu cinzento. Você me faz lembrar aquela música que eu nem me lembro agora. Você me faz pensar no poema que eu nunca escrevi. E te fazer feliz como eu sou. Poder mostrar para o mundo inteiro o nosso amor. Figura de linguagem aí, comparação, né? Em cima ele diz, e te fazer feliz como eu sou. Então ele compara, né? A forma que eu vou te fazer feliz é a forma como eu estou feliz. Então logo deu para entender que comparação ela é bem fácil, minha gente. A metáfora é o oposto da comparação, né? Porque a metáfora ela tem a ideia implícita, como eu citei para vocês. É uma ideia que ela propriamente é implícita, então, assim, a gente precisa analisar essa ideia no texto para que a gente consiga compreendê-la, né? Eu só consigo ver direitinho se eu botar minha cabeça para pensar. Então, na prova, se eu pegar uma questão de metáfora, eu tenho que, antes de tudo, entender que eu preciso analisar. Se eu não analisar, eu não acerto a questão. Então, veja, a gente tem a presença do verbo ser. Por exemplo, ó, a música Cerveja de Garrafa, ela diz assim: bacana como tá legal aqui. Você é sempre um motivo bom. Você é sempre um bom motivo para eu querer ser feliz. E aí ele diz lá embaixo, ó, o seu olhar é doce, é doce. Então, o seu olhar não é um doce, o seu olhar é como um doce, né? É uma comparação. E em cima ele diz também, ó, você é sempre um bom motivo para eu querer ser feliz. Então, você é como um bom motivo para eu querer ser feliz. Outros exemplos. Minha boca é um túmulo. Seus olhos são duas estrelas brilhantes. Para saber quando eu tenho metáfora, é apenas eu substituir pelo como. Né? Ó, minha boca é como um túmulo. Apareceu o verbo ter, são, será, né? Aí você pode saber que é metáfora. Mas se tem o como, tal qual, assim como, bem como, aí a gente vai ter a figura comparação. Né? Seus olhos são duas estrelas brilhantes, é a música do Projota, que é um exemplo claro, né?
ela é um filme de ação com vários finais. Ela é como um filme de ação com vários finais. Ela é política aplicada e conversas banais. Ela é como a política aplicada. Né? Então, é uma comparação aí, metáfora. Metonímia, figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico, por ter uma palavra que tenha relação com o conteúdo ou referente, ocasionalmente pensado. Ou seja, é quando nós trocamos, né, consistimos em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. E aí a música do Gustavo Lima, o Embaixador, que é um exemplo de metáfora, de metonímia, a gente tem, né, na música Zé da Recaída, que ele diz assim, me vê uma dose para mudar minha vida. Dá melhor que você tem, para ver se com inspiração em Odipá ela vem. E aí a inspiração não é em Odipá, né? É na dose que ele acabou de pedir. Me vê uma dose para mudar minha vida aí, para ver se inspiração nessa dose aí a pessoa que eu gosto, ela vai me ligar? Então, ele quis dizer isso. Mas aí ele citou ou de pá, ou seja, citando ou de pá, automaticamente a gente entende, né? E a gente sempre tem aquele amigo, a gente às vezes é assim, oxe, naquela festa eu só tomei Skol. Não quis saber de mais nada, só Skol. Você não tomou Skol, meu amor, você tomou cerveja Skol. Eu, quando estou conversando com amigos, né? E aí eu digo a eles assim, hoje eu estou a fim de tomar uma cerveja da marca Itaipava. Aí ele dizia, Ave Marcos, tu sempre com tua língua portuguesa em alta. Para de dizer cerveja da marca Itaipava, diz logo, estou a fim de tomar uma Itaipava. Então, a gente troca o produto para ficar mais acessível, mas o correto é a gente dizer o termo que deve ser dito. Né? Uma dose de Odipá, um pouco de cerveja da marca Itaipava, né? Então, outros exemplos. Gosto de ler Jorge Amado desde que era jovem. Você não lê Jorge Amado. Jorge Amado não é um livro, Jorge Amado é um autor baiano, inclusive daí de Salvador. A gente lê os livros do Jorge Amado, né? Os livros do Jorge Amado, a gente lê os livros, as obras da Cecília Meirelles, a gente escuta as músicas de Roberto Carlos. A gente não escuta Roberto Carlos, a gente escuta as músicas dele. Vamos dar uma passada na Vilma para fazer uma visita, contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën, ou seja, contando as notas de 100, né? Os plaquês aí de 100 dentro de um Citroën, dentro de um carro da marca Citroën. Então, veja que está aí essa troca bem diferente mesmo, né? Mas que dá para compreender. A prosopopeia. A prosopopeia, figura de linguagem que é conhecida pelos nomes de personificação, animização e antromorfismo, né? Eu sempre confundo essa palavra. E é toda vez, né? Ela acontece todas as vezes que nós atribuímos atitudes e sentimentos a seres inanimados, né? A pessoas que já são falecidas, né? Eu posso dizer assim, às vezes a gente usa aquele termo. Tenho certeza que nesta hora fulano de tal se mexeu na cova com esse seu erro. E aí fulano não tem como se mexer na cova, porque o ato de se mexer é um ato de nós humanos, né? Do ser vivo. Vamos lá, atrasadinha do Felipe Araújo, né? E ele diz assim: e você chegou atrasadinha, mas estava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Impossível o coração gritar. Então ele utilizou aí o animismo, a personificação, para poder garantir que ele conseguisse, né, deixar a música mais envolvente e tal. Mas aí a gente tem personificação claramente, né, figura de linguagem que consiste nessa proposta de dar vida àquilo que não possui. O coração não possui vida. O coração não é um ser vivo. É um órgão humano. É um órgão do corpo humano. Outros exemplos. Hoje até o sol está mais feliz. Essa geladeira já está cansada de trabalhar. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram para sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Então, exemplo aí da música, né, do Nilzinho, acho que é Nilzinho a pronúncia. Coração me fala, o coração não possui a capacidade de falar, né, minha gente? Tá entendendo, Adriele e Val? Estão entendendo vocês duas? Tô sim. Ok. Adriele, acredito que ela está por cá. Já já o chat mostra aqui a mensagem dela.
Gradação não vamos ver, porque não precisamos, mas a gradação é sempre quando a gente tem já falou aqui, ó. Tá entendendo? Eita, Adriele. E aí, né, a gradação é sempre quando a gente repete o iniciozinho da música. Por exemplo, uma música que repita sempre o iniciozinho dela. É aquela música, é pau, é pedra, é um fim do caminho, é um resto de tudo. Pronto. Essa música é um exemplo de gradação, porque é uma sequenciação, né? Repete, é pau, é pedra, é. Esse dá essa ideia, né, de que tá seguindo assim, que tá dando conseguinte, tá dando consequência, certo? Então, a gradação é essa ideia aí. É por isso que eu vou para lá, é por isso que eu vou para cá. Então, esse é por isso, é por isso. Gira, 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 gira. Então, essa música da Turma do Pagode, Puxa, Agarra e Beija, né, é um exemplo de gradação. Outros exemplos, evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu. Quando essa música ela é cantada, né, veja que quando a pessoa canta evoluiu, tem um eco lá atrás, repete, né, evoluiu, will, repete, né? Então, essa gradação, a gradação é aquilo que tem sequência, tá bom? Hipérbole. Gente, deixa eu só pegar uma aguinha para mim, minha garganta tá sequinha. Só um minutinho. Deixar aqui meu vídeo. Foi buscar água na fonte, foi? Oi? Foi buscar água na fonte, foi? Demorei um pouquinho, real. Perdão. E aí, simplesmente, né, a gente vê agora a hipérbole, que é aquele exagero proposital, né, que é de ideias, de sentimentos. Esse exagero é presente em toda a nossa vida, está presente em toda a nossa vida, porque a gente utiliza muito, né? Tenho certeza que todos nós já dissemos, choremos de lágrimas, estou morta de cansada, né? Então, aqui na música Dona dos Meus Sonhos, do Clareou, que eu nunca ouvi, ela diz assim: o que eu não disse hoje, eu vou te dizer. Para ser feliz, está faltando esse amor, que domina o meu pensamento e me faz respirar. Comanda as batidas do meu coração, tirando o meu sono, me faz delirar. Então, que amor é esse, gente? Que você só vive se for por esse amor. Né? Já dizia a Marília Mendonça: superar não é tão fácil, mas se torna necessário. Então, essa pessoa, né, a música em si, ele cria com essa intencionalidade de que a pessoa ela tá bem dependente daquela outra, emocionalmente, né, dependendo mesmo daquela pessoa. Então, é um Está exagero, perdida de amor. perdida de amor, né? Então, É, tô a morrendo. música morrendo. A música do Vagalumes, do Polo, na verdade, Vagalumes, diz, né, como eu mostrei para vocês ontem, eu faço o mundo inteiro saber que eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Impossible, impossível. Não tem como caçar 1 milhão de vagalumes, porque até então pegar um único já é difícil. Imagine 1 milhão, né? E fazer o mundo inteiro saber isso. Então, é um exagero, né, também. Pelo amor de Deus, e lógico. O eufemismo, aquela que vai dar toda aquela caracterização de suavidez, né, atenuar o que é desagradável por meio da substituição de palavras ou expressões graves, diretas, por outras mais suaves. O eufemismo permite suavizar a realidade de um fato, dissimulando uma ideia desagradável ou brutal. Revela precaução e educação de quem fala. Então, assim, às vezes eu não consigo, tá? Usar muito eufemismo, mas eu uso na maioria das vezes. A música Humilde Residência, do Michel Teló, ele diz assim: vou te esperar na minha humilde residência para a gente fazer amor, mas eu te peço só um pouquinho de paciência. A cama está quebrada e não tem cobertor. Ou seja, era uma casa que não tinha nada, né? Ele quis dizer, era uma humilde residência. A cama está quebrada, provavelmente ele quis dizer que estava dormindo no chão, né? Dormindo no chão, sem cobertor. Então a gente percebe aí o eufemismo na música do Michel Teló, Humilde Residência. É Outros tipo assim, exemplos, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, é não tinha verdade. nada. Era uma construção, né, Val?
Bem isso. Bem isso. E aí, é, é, outros exemplos, né? Seu colega faltou com a verdade. O homem passou desta para uma melhor. Então, o homem morreu, seu colega mentiu. E o pior é que agora você já tem compromisso, tem aliança no dedo e eu também. O melhor é ir embora, que é para evitar o risco de partir ao meu coração de alguém. Interessante, esse tem aliança no dedo, né? Às vezes a gente tá ali na festa compromissada, aí chega alguém e você diz, olha, não posso, ó, tô compromissado. Não posso, tô casado. Você tá só no comecinho com aquela pessoa, mas você não quer decepcioná-la, né? Que até então, no comecinho, tudo é flores. Então, você não quer decepcionar aquela Aham, pessoa. No comecinho, tudo tá flores, você está sendo amado, você está amando, você está cego de amor, né? Que é até um uhum, paradoxo a gente dizer isso. Mas depois é que o negócio começa a esquentar. O negócio começa a pegar fogo, que nem diz o ditado. às vezes. Às vezes, verdade. Eu não vou dizer que é sempre. Temos aquelas relações que elas são bem duradouras, né? Mas eu acho que toda relação hoje ela precisa ter um pouquinho de, sabe, daquele lance de apimentar mesmo para saber se está todo mundo em dia mesmo com os sentimentos, se gosta todo mundo. Porque tem gente que se estressa tão fácil que na primeira oportunidade diz logo, olha, pega tuas coisas e vai embora. Me deixa, pega tuas coisas e vai embora, É, vive tua vida. Vai viver tua bem vida. isso. É isso. Tem que ter um equilíbrio, né? É verdade. Aqui a gente não precisa, não precisamos. Antítese. A antítese, a Val vai lembrar o que é a antítese e ela vai dizer para a gente agora. Diz aí, Val. Me dá um exemplo de antítese, por favor. Peraí que eu tô lendo aqui. Vai. Rapaz, sabe que eu não lembro? Eu vou te dar dois exemplos. Você vai me dizer qual dos dois é. Tá Tá bom? certo. Deixa eu ver. Pedro é bem mais inteligente do que Paulo. É, José é rico. Pedro, pobre. E aí, se recorda? A ou B? E se eu dissesse assim, Val, é tudo ou nada? Lembre-se que a antítese é a palavra contrária. Tudo é o contrário de nada. E nada é o Ah, contrário de sim, tudo. Lembrou? sim, 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 sim. Olha aí a música está escrita do grupo Revelação. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Então, esse é dia de sol, sol contrário de chuva, né? Outros exemplos. Ele a amava, ela o odiava. Hoje fez sol, ontem, porém, choveu muito. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Não deixe para depois, valorize a vida. Resgate tuas forças e se sinta bem, rompendo a sombra da própria loucura. Então, quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Verdade contrário de mentira. Logo, aí é o exemplo de, Sempre o de oposto, né? isso, o oposto. Tá bom? Lembrando que é aquele oposto que tem sentido. O oposto que não tem sentido, que é ilógico, é esse aqui que a gente vai ver agora. Ó. Há quem confunda antítese com paradoxo. A diferença reside, entretanto, na maneira como esses opostos se relacionam. Na antítese, temos duas teses contrárias, antônimas. Estou acordado e todos dormem, todos dormem. Acordado é o oposto de dormir, então a gente tem antítese. Enquanto o eu lírico está acordado, os outros seres dormem. Seria um exemplo de paradoxo, né? Se a mesma construção estivesse da seguinte maneira: estou dormindo acordado. Então veja que não tem como. Neste caso, temos um exemplo de paradoxo, já que a oposição de ideias se dá no mesmo referente. Então não tem como você estar fazendo uma coisa oposta à que você está fazendo, né?
Eu não posso dizer estou dormindo e estou dormindo e estou lendo, estou dormindo e estou vendo, estou dormindo e estou ouvindo. Não posso. É paradoxo. Exemplo aqui, ó, do Domingando. Ó, a música Domingando do Tiaguinho é um exemplo de paradoxo, tá? Daquela que fez esse coração gelado, queimando, feito andar descalço. Como é que o coração está gelado e, ao mesmo tempo, está queimando, feito andar descalço? Então, tá oposto? Tá, mas é paradoxo, certo? E aí, vocês têm um exemplo de alguma música que vocês se recordem que possua figura de linguagem? Vamos analisar uma que eu acho que vocês conhecem. A música, aquela música do Zé Ramalho, Jesus, como é o nome dela? Meu Deus, não vou lembrar, mas o trecho eu me recordo. Ele diz assim: eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em um jornal de folha. A miúde. Então, o que é que ele diz? Eu desço dessa solidão. Tem como a gente descer da solidão? Não Nunca. tem. Nunca, né? Se alguém souber, me avisa, porque às vezes eu preciso. Eu Não tem também como quero descer. saber. Não tem, porque descer da solidão é hiperbólico. Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre o chão de giz. Então não tem como. É um exemplo aí de hipérbole na música dele, né? Outro exemplo, é... deixe-me ver. Hum, Não vou me recordar, mas tem várias, tá bom, minha gente? Vamos às questões. O professor de É, na português hora, na sofre hora com foge esse tudo da exemplo. mente, né? Sofre, sofre, some, some a gente sofre para lembrar. Principalmente quando a gente trabalha com a parte de exemplos claros, assim, sabe? Vamos lá. Identifique qual das alternativas trata-se de metáfora. Eles morreram de rir daquela cena. Eu tenho a presença do verbo ser aqui? Não. Eu tenho a presença do verbo morrer, né? Eles morreram de rir daquela cena. Logo, automaticamente, eu tenho aqui a figura de linguagem. Ó, eles morreram de rir daquela cena. Tem como a gente morrer de rir? Não tem. Eu tenho automaticamente Não. aqui hipérbole. É verdade, Val? Isso. Na B, aqueles olhos eram como dois faróis acesos. Tenho aqui o verbo ser? Tenho. Mas tem um porém. Eu tenho o verbo ser, mas eu tenho aqui o como. E a pergunta aqui, ó, é metáfora. Veja que a Enseja quis colocar aqui uma pegadinha, que é metáfora. Colocou aqui, ó, o verbo ser, né? No passado era, e colocou o como. Então, colocou comparação. Porém, não pode ser essa, porque aqui eu tenho comparação. Se tiver o como, é comparação. Né? Aqui embaixo, ó. Ah, o doce sabor da vitória. Aqui eu tenho outra figura de linguagem que ela é chamada de sinestésia. Marcos, o que é isso? Que eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. A sinestésia é uma figura de linguagem que ela trabalha com as percepções, os gostos humanos em coisas. O sabor da vida é amargo, né? A vida não possui sabor. Quem sente sabor, né? O gosto da vida é amargo. A vida sentiu o gosto que ela tem. Quem sente sabor somos nós. A sinestesia ela é contrária à personificação, porque a personificação ela é uma figura de linguagem que ela consiste na animização do ser que não possui vida, tá? Então a gente vai perceber aí que o ser ele vai ter vida, mas aqui ó, o doce sabor da vitória. Né? Ah, o doce sabor da vitória, que é figura de linguagem sinestésia. Então, não pode ser essa também. Sobra somente uma. A letra D. Né? Letra D. Ó. Aquele velho é.
uma raposa. Então, aquele velho é o quê, Val? É como uma raposa, né? É como uma raposa. Vocês É, acertariam essa, minha gente? Por eliminação? nossa, é um pouquinho complicado, Deu mas trabalho. é Deu trabalho. Tem gente que quando chega na letra C já chuta logo nas outras sem olhar de baixo. Mas a dica é verdade. observar, tá? Observar. Uhum. Então, letra D aí, ó, do gabarito. Letra D do nosso gabarito. 2. Muito bom aquele encanador. Colocou em nossa casa vários canos furados. Essa frase trata-se de qual tipo de figura de linguagem? Ironia? Metonímia? Ironia. Tudo bem. Ironia. Olha como o Enseja foi esperto. Colocou até indireta aqui. Colocou indireta, gente. Nossa, Indireta. Porque, assim, as pessoas aprendem mais o contexto do que o nome da figura. E aí, a ironia é uma indireta. Né? Mas ele pediu figura de linguagem. Ela é linda como uma flor. O trecho exemplifica qual figura de linguagem? Ironia, hipérbole, a C personificação ou comparação? Lembre-se, é comparação. comparação. Lembrou de comparação, ó? Lembra do comecinho. Como? Então, como? Só lembrar disso, tá? Tudo bem. Letra D. 4. Quais figuras de linguagem temos neste texto? Quais? Então, temos mais de uma, ok? Às 7 horas da manhã, a rua acordava. Então, aqui já tem que ter uma. A rua possui a função de acordar, Val? E Adriele? Não, Não. Então, é uma característica humana. Qual é a figura de característica humana? é uma metáfora não, né? Não. Começa com P. De Personificação. isso. Então, você já vai, ó, só resolver e vai saber que tem a A e a D, né? Para saber se é. Já descarta a B e a C. Vamos ver. Era possível ouvir o grito irritantes daquelas crianças que choravam rios de lágrimas enquanto suas mães terminavam de preparar o café da manhã. Aqui tem que ter outra figura de linguagem. Ó. Chorar rios de lágrimas, Val e Adriele. Que figura é essa? Chorar rios de lágrimas. Se a pessoa que você gosta, Val, chega para você e diz assim: Val, eu estou chorando rios de lágrimas porque você não me responde. Você vai olhar e vai dizer assim: olha, por favor, para de ser uma pessoa dramática e para de ser hiperbólica. Então, teve drama, teve esse exagero, é hipérbole, né? Ó. Então, cadê? Ah, não tem hipérbole, teve ironia. Vamos ver aqui. Era possível ouvir o grito irritante daquelas lindas crianças. Ah, o termo lindas aqui, ó, deu ironia. Elas eram lindas, mas elas eram irritantes, né? Lindas, Ah, irritantes, realmente teve ironia aí. verdade. Teve uma ironia. Era possível ver o grito irritante daquelas lindas crianças que choravam rios de lágrimas, enquanto suas Bem mães irônico. terminavam. Bem irônico, né? O brilho do sol naquele dia, é, o brilho do sol naquele dia ensolarado não era suficiente para animar adultos que acordavam com o trim do despertador para trabalhar. Gente, não viu, mas aqui é uma figura de linguagem, tá? Chamada de onomatopeia, que eu falei para vocês quando a gente falou sobre os tipos de linguagem, que era verbal e não verbal. A onomatopeia é a figura de linguagem que ela fala dos barulhos das coisas. Trim, bum, chu, chua. Então, são exemplos, né? Deixa eu ver se tem aqui. Ó, tem onomatopeia, teve pleonasmo, teve hipérbole, sinestésia. Então, essa questão ela é difícil, tá bom? Ó, hipérbole, pleonasmo e onomatopeia. Alternativa A, minha gente. Então, primeira figura foi personificação, porque a rua não pode acordar. Segunda, ironia, com mais hipérbole, porque choravam rios de lágrimas. Terceiro, pleonasmo. O brilho do sol naquele dia ensolarado não era suficiente para animar adultos. Isso. E onomatopeia por causa do trim, aqui.
É uma questão Exatamente. difícil. Questão difícil, né? Eu, Para quem não. eu acho que eu não ia errar, não, viu? Porque as outras opções aí, em segunda opção, não tem Não ironia, ia. É entendeu? verdade. Não É tem. verdade. Então, Não eu tem. ia justamente na A, porque as É, outras não ó, têm pois ironia. era capaz de eu, professor, errar, viu? Vendo só o comecinho. E eu É, estava para casa acabado de chorar. Questão 5. O sol abraçava as crianças de manhã. O trecho exemplifica qual figura de linguagem? Ironia. O sol abraçava as crianças. Verbo abraçar, característica humana. Ironia, hipérbole, personificação ou comparação? O que acha, Val e hipérbole, Adri? hipérbole. Epa, tu acha que é um exagero? O sol não pode Não, abraçar. não é a letra C. Letra C, né? Personificação. Muito bem. É povo inteligente, menino. No Pensa. entanto, Povo inteligente. Tudo bem. Aqui a gente tem. Tá tá vendo pulando que para aqui a tá gente pulando não, para o norte. a gente não vive só de praia, É sombra verdade. e A água pessoa que é fresca. só Farol da Barra, Pelourinho, Mercado Modelo. Não é só isso, não, É, tá? né? Quando eu for aí em Salvador, eu quero vê-los, tá? Ver você, a É, Adriele, a galera. pronto, beleza. Acho que vocês moram próximo. Eita, como é que eu vou conseguir dar um zoom aqui? Não sei direito, tem que fazer assim. Então, vamos agora falar de dissertação, né? De redação, de novo. Eu parabenizo por vocês terem conseguido organizar essa parte textual do figuras de linguagem. Isso é muito bom, minha gente. Percebo que vocês têm aprendido bastante. Eu não sei se vocês percebem essa aprendizagem em vocês, mas eu percebo, né? Vocês têm aprendido bastante. Então, isso é muito bom. Massa, né? Massa, É. porque mexe muito com a mente, né? Tipo assim, eu mesmo, misericórdia. Eu tentei E até aí, escrever um jornal. e aí, a gente vê agora, né, os 10 erros mais comuns da redação, da dissertação. O primeiro é trocar o tipo ou gênero do texto. Né? A prova pede uma dissertação e você faz uma narração. Essa falta de atenção é considerada incontornável e resulta em nota zero. Assim, é necessário estar dentro na estrutura do texto selecionado. Ou seja, falando do texto dissertativo, o argumentativo, você não pode narrar, você não pode citar, eu acredito que nós precisamos mudar esse problema social. Você não pode citar você, mas você pode citar nós. É importante que estejamos sempre em conexão com a Constituição Federal para facilitar a compreensão das leis, bem como o entendimento sobre a liberdade religiosa, bem como sobre o entendimento sobre o direito que cada pessoa tem enquanto cidadão. Então, é isso, é você se colocar, mas não citar a primeira pessoa do singular, que é eu, tá bom? Nós vamos, né? Pode, né? Nós, na verdade, nós vamos, necessariamente não, né? Nós Não, precisamos, tipo assim, nós precisamos, mas não isso, pode colocar vamos, né? vamos, não Vamos, pode, isso. Nós precisamos compreender que tal problema social implica na desigualdade social de pessoas que convivem em favelas, de pessoas que convivem em sociedades menosprezadas. Nós precisamos compreender que o artigo 5 da Constituição Federal de 1988 diz que todos nós somos iguais perante a lei, independente de gênero, raça, crença, sexualidade. Então, tudo isso, né? A gente tem que sempre se colocar, que é o seu ponto de vista que você está defendendo. Não pode fugir do tema, né?
Escrever uma redação que foge do tema proposto também pode levar à anulação da redação. Por isso, leia com bastante atenção a coletânea de textos e o enunciado. Tome muito cuidado para não se perder em divagações, na verdade, que nada tem a ver com o que foi apresentado. Então, se eu estou falando de racismo, eu tenho que terminar sobre racismo. Não posso pular para aborto, que não tem nada a ver com a temática, não. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. 3. Uso impróprio da linguagem oral. Nem sempre a linguagem que você usa quando está conversando pode ser passada para o texto. Expressões como né e ok não caem bem numa redação. Gírias como se liga e irado também não são adequadas. Então, a linguagem do texto dissertativo argumentativo deve ser uma linguagem objetiva, uma linguagem denotativa, porque ela deve cumprir os padrões da língua portuguesa. A partir do momento que não cumpre os padrões da língua portuguesa, a gente tem uma perca grande e até mesmo o zero. Né? E ninguém quer zerar na redação, eu aposto. É. Aí também é dose, E, né? Colocar gírias, pelo amor de é, Deus. já imaginou você dizer assim, pois é, mano, sacou que esse tema precisa ser discutido? Que eu já tive Nossa, alunos que já fala sério. colocaram, tá? Ensino médio. Meu Deus. Zero. 4. Rebuscar demais. O que é rebuscar demais? Às vezes você diz assim, eita, minha redação, para ela ser a redação 10, ela tem que ter muita palavra difícil. O que não é verdade. Você não precisa escrever uma redação com palavras difíceis, tá? Você precisa escrever uma redação com palavras acessíveis que comprometam a linguagem que você está colocando no seu texto. Ou seja, você não vai utilizar palavras que você não vai saber descrever para tornar o seu texto bonito, né? Abusar de palavras rebuscadas, ou seja, difíceis, também pode prejudicar a sua nota. Lembre-se, linguagem formal não é sinônimo de linguagem complicada. Ao exceder no uso de um requinte desnecessário, é grande a probabilidade de seu texto ficar sem fluência. Por exemplo, você quer dizer que uma pessoa imigrou, e você citou ali emigrou. Então, você sem querer acabou, né, utilizando uma palavra errada, no contexto errado. E isso complica. 5. Cometer erros de Desse língua mal eu não portuguesa. morro. Bom, muito bem, fico feliz, não morre mesmo. Até então, vocês daqui não morrem desse mal. Vocês não morrem. Tá? Ainda bem que essa chamada É está sendo verdade. gravada. Oh, é mesmo. Sim, cometer erros de língua portuguesa. Lógico, se a gente está falando de um texto que ele cumpre a língua formal, não pode ter erro, né? Porque se tiver erro de língua portuguesa, a gente já tem ali linguagem informal. Erros graves da língua portuguesa não tem perdão na prova. Fazem muitos anos, há 9 anos atrás, né? E aí, ó, se eu digo há 9 anos, esse A, a gente já viu na aula passada, esse A com H, ele significa o verbo haver no presente. E quando eu cito alguma coisa, há pessoas na sala, é presente. Mas se eu digo há 10 anos, eu estive aqui. Eu citei anos atrás. Eu não preciso dizer atrás, ó. Porque atrás fica redundante com a. Então, eu só digo assim: há 9 anos eu viajei para Salvador. Há 13 anos eu saí da escola. Outro exemplo. Para mim levar. Não vai utilizar a primeira pessoa. Então, antes do verbo, você utiliza, né, sempre o nós, para nós compreendermos, para nós entendermos, para nós ficarmos a par da situação. Então, são exemplos aí que facilitam a escrita textual da dissertação. Na dúvida quanto à grafia correta ou à aplicação de uma palavra, de uma regra gramatical, substitua a palavra por outra ou organize novamente a frase. 6. Usar clichês e provérbios. Não se usa, tá bom, minha gente? Nenhum clichê. De, por exemplo, você dizer assim, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não pode, de jeito nenhum. Teve um cara que ele zerou a redação do ano de 2020 do Enem, porque era a temática, não vou me recordar.
Ele parou no meio do texto e ele disse assim, deixa eu mostrar para vocês. Ele parou no meio do texto, minha gente, e ele disse assim, agora eu vou ensinar a vocês a como fazer um miojo. E aí ele zerou. Isso é coisa de a gente rir, né? Vou mostrar a vocês na íntegra. Que louco. Ele zerou na hora. Ó, candidato escreve receita de miojo na redação do Enem e tira nota 560, né? E aí a temática era imigração legal, ilegal. E aí no meio do texto, ó, ele vem cá e diz assim, ó, para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. Ferva 300 ml de água em uma panela. Quando estiver fervendo, coloque o miojo, espere cozinhar por 3 minutos, retire o miojo do fogão, misture bem e sirva-se. Então, do nada, ele mudou o gênero textual. É incrível que a Não, redação dele aí não já foi foi de assim, ó. sacanagem mesmo. Na moral, foi de Pois é, sacanagem isso aí, viu? Ou então esse cara é sacanagem. bem louco mesmo, né? Isso mesmo. Ó, o órgão disse entender que o aluno não fugiu do tema nem teve intenção de anular a redação, pois não feriu os direitos humanos e não usou palavras ofensivas. Então, quase que ele zerou a temática. Ainda bem que ele falou super bem sobre a imigração ilegal, mas aí ele foi lá depois e ensinou a como fazer um miojo, registrado na UOL, né? E aí, muito interessante isso. Foi sacanagem. A Adriela, acho que ela viu agora, né? Que loucura. Que bom que a Adriana está Loucura na mesmo. ativa aí. É, Loucura, pelo né? menos quem não sabia aprendeu a fazer. É, é verdade. Aí ele bombou. Eu lembro que na época ele ficou famoso, deu entrevistas, né? E ele disse que chegou atrasado no local de prova, estava com a cabeça bagunçada. E aí não ia quebrar a cabeça se preocupando com isso, né? Ele disse que ia sim se organizar, que tinha se organizado sim para produzir um texto legal, mas aí acabou tendo a vontade de falar sobre o miojo. Mas aí se deu mal, né? Acho que ele queria era fama mesmo. Era fama, também acho. Pior que foi uma fama que custou caro, né? Perdeu 365 dias de estudos. Regra 7. Pois é. Erro 7, na verdade. Panfletar e radicalizar. As redações que instruem o leitor, frases como, aqui, ó, devemos nos unir ou vamos reciclar o planeta, são consideradas frágeis. No lugar do discurso politicamente panfletário, é melhor organizar argumentos que permitam ao leitor chegar às próprias conclusões. Então, no caso do ensejo, já percebo que ela pede que você não cite muito o nós, né? Então, você pode dizer assim: deve-se unir, deve-se contribuir com a organização mundial. Então, sempre use o se, deve-se, entende-se, tá bom? E aí, esse deve-se deve vir assim, ó. Deixa eu me colocar aqui. Ó, não Nossa, é e eu já deve-se gosto de assim, usar não. esse nós. Deve-se. Você gosta de usar o nós, né? Muito. Eu tenho que me controlar nisso aí. E aí, ó, deve-se, entende-se. Ó, entende-se que a temática é muito importante para a sociedade de ser discutida, uma vez que esta temática tanto fere as pequenas classes, se a gente estiver falando de desigualdade social, quanto gera uma imparcialidade na sociedade. Ok. Aí você vai lá na conclusão. Cabe ao governo, né? Cabe ao governo, tarará, tarará, investir em políticas públicas que ajudem as pessoas, que tal, através do Ministério, através das secretarias de desenvolvimento social. Então, é muito bom produzir a conclusão assim, né? Sempre citando o governo. 8. Usar citações sem cuidados. E aí, essa é boa para você, Val, que gosta de citar notícias, tá? Só que essas citações aqui, elas são mais para quando a gente cita famosos. As citações devem ser utilizadas com bastante critério. Evite expressões batidas, como só sei que nada sei, de Sócrates.
Outros erros comuns são Aí o é uso de dose, né? citações. Aí é barril, né? Que nem diz vocês. Outros Barril. erros comuns são o uso de citações fora do contexto, sem que tenham uma relação afetiva com o texto ou argumentação, e citações de autoridades incompletas, ou com grafia errada do nome do autor. Se não tem certeza da grafia de filósofos como nem sei pronunciar o nome dele, né? Eu sei do Immanuel Kant, que é difícil, e do Eric Fromm, não utilize a citação. Então, na dúvida, se você vai citar uma citação de alguém, né, de algum filósofo, de algum sociólogo, preste atenção, tá bom? Na escrita do nome dele. Por isso, por meio das dúvidas, é melhor citar um Paulo Freire, é melhor citar é, é, cantores, falas de cantores, né, que repercutem com a temática, enfim, mas nunca nomes difíceis, tá bom? E é necessário isso? Citar alguém? Oi? É necessário citar alguém? Você pode citar, se você quiser, na introdução, tá bom? Pois é. E Beleza. aí, a nove fala sobre exagerar em informações. Você não precisa despejar tudo o que sabe da redação. O excesso de informações pode prejudicar a coesão do texto, pois dados demais podem confundir ao invés de esclarecer. Seja seletivo. Tipo eu. Eu ia falar agora, Val, Tipo você é o eu. número 9. Você está Jornal. chegando Jornal. no jornal, né? O excesso. Enquanto você Jornal de. preparou demais, a Adriele foi lá e fez um parágrafo, faltando mais algumas linhas, né, Adriele? Ela tá ouvindo a gente aí, ela vai Tá colocar no vendo? chat. É isso mesmo. KKKKK. Vocês são demais, minha gente. Vocês são demais. E aí o É 10 vivendo e aprendendo. e aprendendo, verdade. O importante é aprender. E aí a 10 é não cair em redundância, né? A redundância revela falta de repertório do autor candidato. Uma boa dissertação, a argumentação avança progressivamente e não fica andando em círculo. É quando você fala e volta para a mesma coisa. Entendeu? Isso até agora não aconteceu com vocês, tá bom? Então podem ficar despreocupados e despreocupadas. Amém. Então, amém. Essa parte a gente não tem essa preocupação, não. Deixa eu ver se é aula 10 ainda. A aula 11 já vai para o desenvolvimento. A introdução, a gente já viu que ela deve apresentar o tema, né? E a introdução, ela faz a apresentação do tema com clareza, né? Aqui tem um exemplo, ó. Um exemplo, ó. Uma criança imitando os sons emitidos por porco já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Ou seja, provavelmente essa temática aqui era sobre consumismo, né? As pessoas que estão consumindo demais. O desenho da Peppa Pig teve um tempo que ele saiu nos cinemas e ele era comprado no YouTube Kids. Aí eu acho que aqui é sobre consumismo, porque está falando de lucro, né? Lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil. Então, falou de lucro, pode citar os filmes que são vendidos, esse Divertidamente, agora, que eu ainda não tive oportunidade de assistir, mas já estão me dizendo que ele é muito bom, mas pode utilizar esses exemplos na introdução para você poder falar, repercutir, certo? No desenvolvimento, no desenvolvimento, a gente tem uma parte que ela vai sustentar o texto e vai ser retomada a posição que foi dada na sua introdução, porque até então, na sua introdução, você falou qual é a sua temática, você falou qual é o seu tema, né? Você construiu lá. Então, faça sempre 2 parágrafos
de argumentação. E aí, ó, a pessoa continuou falando lá sobre aquele texto que a gente falou da Peppa Pig agora. Olha o desenvolvimento um deles. A publicidade interfere no julgamento das crianças. Ok, porque ele falou que as pessoas estavam imitando, as crianças estavam imitando o som da Peppa Pig. Logo, a publicidade interfere no julgamento das crianças, sim. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso, sim, que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. E aí, ó, ele prossegue. Uma boa solução nesse caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis. Assim, os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. E aí, ó, na conclusão fica fácil. Ó, a conclusão corresponde ao único parágrafo que finaliza a redação. Então, é o último parágrafo, é o momento de você dizer como será solucionado. E é muito importante que na conclusão você não seja capaz de ferir os direitos humanos, porque você pode pagar caro por isso. E ferir os direitos humanos é você dizer que a culpa é do humano, que a culpa é deles, é dizer um palavrão lá com alguém, entendeu? Muita gente, já aconteceu também na redação do Enem, as pessoas chamarem os vereadores de filho, tarará. Então, acontece muito isso, minha gente, tá? Quando as pessoas elas não detêm o conhecimento. A culpa desse problema na sociedade é dos vereadores, dos deputados que não mantêm políticas públicas para a sociedade. E ali ferir os direitos deles, direitos humanos, né? Na hora eu coloco lá, a culpa é do spin E, e do spin. Aí coloco lá, pim. ou seja, a conclusão é só pim, pim, né? Todo dia que está todo mundo. Exatamente. Tá todo mundo ferrado. Aí o redator vendo assim, sua redação dizendo assim: gente, por que ela colocou tanto pi, pi? Deixa que era só o que você queria desabafar ali. Pois Mas é. né? A conclusão ela deve ser sucinta, né? No entanto, destoar muito dos demais parágrafos. Lembrem-se que os parágrafos devem ser simétricos, ou seja, devem ter mais ou menos o mesmo tamanho. Deve retomar a ideia inicial, né? Ou seja, você vai dizer, para solucionar, portanto, diante da problemática citada anteriormente, medidas merecem ser tomadas, medidas devem ser tomadas para sanar, para solucionar tal problema. Aí você vai dizer, cabe ao governo, através de políticas públicas, cabe ao governo, através do Ministério da Educação e Cultura, desenvolver projetos, palestras nas escolas que influenciem as pessoas, porque a educação começa, a educação deve começar em casa, mas as pessoas, infelizmente, não possuem tal conhecimento e resta à escola esse papel. Então, sempre você citar o governo, tá bom? Apresente possíveis soluções para os problemas expostos ao longo do texto. A elaboração de propostas de ação social é um item indispensável quando se trata de redação. Tá, o uso de conectivos, né? Portanto, então, logo, assim, são palavras que elas são cruciais na escrita da conclusão textual. Evite construções do tipo conclui-se que, pode-se concluir concluindo, né? Porque torna o texto redundante. Tá bom? E nunca termine com perguntas reflexivas, né? Porque já aconteceu de alguém terminar assim, quer dizer que no fim disso tudo a culpa é nossa? Ou seja, falou a redação todinha, discutiu todinha a redação e no final dizer assim, então quer dizer que a culpa é nossa? Deixou uma pergunta retórica, não pode. Na conclusão, você está concluindo, você está sanando o problema, certo? Exemplo de conclusão. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sobre a forma de um desenho animado
é suficiente sem a participação ativa da família. Ou seja, quem vai solucionar é a família nesse caso, já citou. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como em tantos outros casos, a educação vinda de casa é a melhor solução. Então, quem vai solucionar aí é a família, certo? É a família que soluciona. Neste caso, a gente está agora em 8 horas e 3 minutos, e eu não vou entrar na parte da aula 12 com vocês para não ficar muita informação. Eu libero vocês, vocês vão construir o desenvolvimento de vocês. E às 8h30, vocês só vão colocar no grupo desenvolvimento, ok. Eu quero 8h30 vocês colocando mais ou menos esse horário, né? Professor, desenvolvimento, ok. E mandando a foto para mim no privado. Tudo bem assim? Tudo bem, mas qual o prazo mesmo? O prazo pode ser até sexta-feira ou até segunda, ok? Mas só o desenvolvimento, tá bom? Acho que vocês estão Beleza. cansados, né? Cansados. Não, mas Imagina. tudo bem, Pronto. tudo bem. Então, Tipo assim, ó, até a segunda-feira eu vou estar mais focada na prova, né? A redação eu posso, né? adiantar, né? Adiantar. É, Pronto. Então, Adriele, tá muito bom para você. A Adriele colocou eita, viu? Aí eu não entendi se foi uma confirmação. Porque o eita, viu, para mim é um ok. Eita, viu? tipo assim, eita, e agora? Tá, É tipo tá, assim, tá bom, eita. viu? Reagir até com uau. Uau. Então, eu acredito que a Adriele também consegue, que ela é muito boa. Muito boa mesmo. Uma nova mensagem. Não é porque a gente vai precisar fazer hoje a redação. Não, entendi, Adriele. No caso, você só vai fazer o outro desenvolvimento, tá? No seu caso, você não vai falar sobre liberdade religiosa. Você vai agora procurar alguma coisa que tenha acontecido, seja sobre a liberdade religiosa, seja sobre a intolerância religiosa. E no caso da Val, ela vai pegar alguma lei que fale sobre a intolerância, alguma coisa que fale sobre, para retomar o desenvolvimento dela. E o Diego, que eu acredito que infelizmente não conseguiu entrar aqui hoje, não sei se ele conseguirá assistir a essa aula, mas Diego, você está me devendo a redação, você tem até sexta também. No meu caso é lei, né? Lei. Isso. Então, minha gente, Algo boa noite. Eu fico sobre a lei. aguardando você. Pode falar, Val. Não, é isso aí. Eu Aí fico então aguardando. no caso, até segunda, né? Para entregar. Isso, até segunda pela manhã, como a prova é à tarde. Mas eu queria que vocês mandassem antes. Acho que ficava melhor. Acho que ficava bem melhor para a gente poder corrigir e É, eu dar um feedback a vocês, né? tá bom. Prontinho. Então, uma boa noite para vocês. Nos vemos Boa noite. proximamente. Pronto, Adriano. Muito bem. Muito bem, Adriano. Então, minha Na gente, um próxima abraço segunda. e até a próxima. Até. Obrigado. Tchau.